Muita gente, quando começa a se perguntar sobre pós-graduação, fica na dúvida se deve fazer um mestrado acadêmico, um mestrado profissional, um MBA. E se você vem acompanhando meu canal já faz algum tempo, você está vendo que eu estou quase toda semana entrevistando uma pessoa nova que faz um MBA no exterior. No Canadá, nos Estados Unidos, vou tentar achar pessoas da Europa também. Mas o foco principal deste canal é a preparação para quem vai fazer um MBA. Como eu sei que muita gente no início da jornada está na dúvida se deve fazer um mestrado acadêmico, então eu achei que seria interessante a gente conversar com alguém que tem esse perfil mais acadêmico. E é por isso que na conversa de hoje eu vou entrevistar o Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues é do interior do Paraná e ele foi fazer o doutorado dele na Carnegie Mellon University, doutorado em engenharia, numa das melhores universidades dos Estados Unidos e do mundo. Tá? Então, se você está curioso para saber como é que é esse perfil aí mais acadêmico, se você está pensando em fazer um mestrado no exterior, você quer saber quais são os passos, qual é a burocracia, então tudo isso vai ser resolvido, vai ser respondido pelo Thiago nesse vídeo. Então acompanha, se você gostar, dá um joinha. E também, se você quiser acompanhar, é claro, outros vídeos mais voltados para quem quer fazer um MBA, não esquece de se inscrever no canal. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente participando deste webinário. E obrigado por estar disponível também para compartilhar a sua experiência. Eu sei que você faz doutorado aí na Carnegie Mellon, mas eu gostaria de pedir para você começar se apresentando, dizendo um pouquinho do seu histórico acadêmico, daqui do Brasil e também do seu histórico profissional para a gente poder começar a conversa. Valeu, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia e também compartilhar um pouco do que eu tive de oportunidade aqui fora e como que eu consegui isso. Talvez a gente consiga ajudar pessoas que também estão na mesma ideia aí. Bom, eu sou engenheiro mecânico, me formei em Maringá, no Paraná, e eu eu tive algumas experiências internacionais antes de ir para o mestrado. Em 2013, o governo lançou um programa que estendia o Ciência Sem Fronteiras para o mestrado, né? E era um mestrado profissional. Eu apliquei, acabei conseguindo vir para cá, para Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e eu fiz o meu mestrado, que foi uma duração de 1 ano e meio, na Carnegie Mellon University, na área de engenharia civil e ambiental. Depois disso, eu voltei para o Brasil. Eu tive uma experiência legal na docência durante 3 anos, e aí eu resolvi que eu precisava voltar para cá para continuar estudando, e aí eu consegui vir para cá com uma bolsa da própria faculdade para fazer meu doutorado aqui, que são 4 anos. Eu estou no mesmo departamento de engenharia civil e ambiental. Legal. E aí, no caso, você voltou porque você queria se aperfeiçoar ainda mais, né, na área acadêmica. Eu voltei para os Estados Unidos porque eu precisava me aperfeiçoar ainda mais. Exatamente. Eu via as oportunidades que tinham aqui nas universidades americanas, em particular, tanto para pesquisa quanto para desenvolvimento de docente e também o contato com a indústria, assim. Então eu falei, não, eu preciso voltar para lá para desempenhar meu doutorado. Entendi. E no seu caso, então, você tinha bem definido, bem claro para você que a área acadêmica era a sua paixão. Você foi até professor, você é professor, né? Exatamente. Na verdade, no começo não foi assim. Eu levei um tempo para me assumir como professor. Foi Sim. uma jornada difícil, sim, mas eu adoro dar aula. É isso que eu gosto, assim. Quando eu vim para cá para o mestrado, isso ainda não estava muito definido. E é bastante tentadora a oferta aqui para mestres e doutores na área da indústria, né? Então, Tá. uma das coisas que eu tive que reconstruir na minha cabeça foi essa ideia de que as pessoas que vão para mestrado e vão para doutorado, elas estão fadadas à vida acadêmica, né? Então isso aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, isso é muito diferente. Assim, a gente tem Tá. todo semestre tem feiras de estágio de carreira que acontecem pela universidade e nelas as empresas
grandes, assim, elas vêm para procurar mestres e doutores para ir para o mercado de trabalho convencional, né, não acadêmico. Por Legal. exemplo, aqui onde eu estou, a minha universidade ela é muito forte na área de computer science, né, pessoal de ciência da computação. Então, todo semestre tem os recrutadores aqui da Google, da Apple, fazendo seleção de alunos, né, divulgando o processo seletivo deles, porque eles querem mestres e doutores trabalhando com eles. Assim. Então, isso é uma das principais diferenças que a gente tem de conceito mesmo em relação ao Brasil, porque em alguns casos ter um mestrado e ter um doutorado ainda pesa negativo para você no Brasil, né? Porque você é overqualified, então você vai custar muito para a empresa e ela não tem interesse. Isso não funciona aqui, né? Assim, as tuas chances com mestrado, as tuas chances com um doutorado, independente de você querer ir para a área acadêmica ou não, né? Mesmo você focando no mercado de trabalho convencional, ser qualificado aumenta a tua chance de emprego e aumenta teu salário também. Legal. E dos seus peers aí, de outras pessoas que também foram fazer mestrado e doutorado, você vê que vamos dizer assim, qual parcela, qual percentual das pessoas acabam indo para a iniciativa privada depois? A maioria vai para a iniciativa privada, não vai para a academia. Eu diria, sei lá, uma estimativa bem superficial. Mais de 70% vai para a vida privada, vai para a área não acadêmica. Que legal. Não, completamente diferente do Brasil, né? Completamente diferente do Brasil. É um mestrado stricto sensu aqui, ou um doutorado stricto sensu. Aqui é para você ser professor universitário, né? Exatamente. E assim, acaba que quem vai para o meio acadêmico é porque é realmente apaixonado por essa área, é porque tem a vocação de ir para essa área, quer pesquisar, quer ensinar, porque o salário do mercado de trabalho é melhor do que a área acadêmica aqui. Então, é diferente, por exemplo, de algumas profissões no Brasil que às vezes o meio acadêmico acaba pagando melhor, aqui não é o caso. Entendi. Tipo, engenharia. Entendi, legal. E no seu caso, você está atualmente desenvolvendo pesquisa na área de engenharia civil e ambiental, né? Essa pesquisa é uma pesquisa que você decidiu conduzir, alguma empresa está patrocinando, a faculdade que criou essa pesquisa? Como que surgiu essa pesquisa? Quando eu apliquei para minha vaga de doutorado, eu conversei bastante com os professores que eu tinha tido contato durante o mestrado. E um dos professores tinha recém conseguido um grant, né, que é uma grana, um financiamento de um projeto do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Tá. Então, o projeto que eu estou inserido aconteceu de que eles tinham surgiu o projeto e esse projeto ia demandar um aluno de doutorado trabalhando. Na verdade, demanda vários alunos de doutorado, vários alunos de mestrado, e coincidiu, eu estava aplicando naquele momento, o professor conheceu meu perfil, gostou do meu perfil, sabia que eu poderia encaixar legal naquele projeto, e aí eu já vim com esse projeto determinado. Legal. A maioria das pessoas que vêm para um doutorado, isso não é verdade. Às vezes você não vem nem com um orientador definido. Você começa o doutorado e você faz algumas matérias e ao longo do ano você acaba definindo o seu doutorado, o seu orientador e o projeto de pesquisa. Então eu tenho uma amiga, por exemplo, que faz estatística, que ela faz um doutorado em estatística, brasileira também, e ela está no 3º ano de doutorado. E ela está definindo nesse momento qual vai ser o projeto da tese dela. Então, não precisa de muita estrutura antes de chegar, depende de caso a caso mesmo. Entendi. Legal. E no seu caso, né, você teve
um planejamento de quanto tempo até entrar no doutorado? Porque eu sei que você já fez o mestrado aí, então acredito que tenha sido um pouco mais fácil. Mas quais foram os entraves burocráticos aí? Quanto tempo você levou para se preparar para de fato ter o seu application aceito e de fato aí começar o seu doutorado? Geralmente, como você falou, como eu conhecia a universidade, como eu já conhecia, eu já tinha morado aqui, já tinha uma experiência aqui, para mim isso acabou sendo um pouco mais rápido, mas levou em torno de um ano de preparo. Então, se você tem um inglês redondo, o que é um inglês redondo? Não é um inglês. A gente tem muito medo de falar que é inglês fluente, né? Na verdade, muitas pessoas são fluentes em inglês e tem receio de falar isso. O inglês fluente é o inglês que você consegue se virar, é o inglês que você consegue perguntar, a pessoa consegue entender, Uhum. e essa comunicação foi estabelecida sem muitas falhas, assim, né? E falhas gramaticais não são caso, né? Ninguém se importa se você errou o artigo, enfim. É Uhum. mais você conseguir manter esse diálogo acontecendo. Então, assim, tendo um nível legal de inglês, tem algumas partes burocráticas que você tem que seguir. Eu costumo falar que menos de um ano de preparo é raro de acontecer. Então, assim, não espera que você vai em um mês colocar tudo junto Ah, é. e fazer o application que você precisa. De 1 a 2 anos, eu acho que é o período normal, assim, pode levar 3 anos também, dependendo do seu nível de inglês, eu acho que é um fator crítico, assim, então talvez se você não fala nada de inglês, então você vai precisar fazer um curso forte de inglês aí, chegar no nível legal, porque você tem algumas partes burocráticas para cumprir. Por exemplo, normalmente, para os cursos de mestrado e doutorado, o application é muito similar. O que vai mudar são as suas cartas de motivação e alguns detalhes no meio do caminho. Mas, em geral, o que você precisa é de duas provas. Você conhece muito bem uma versão de uma delas, então que é o que você trabalha, né, o GMAT. Tem algumas universidades que pedem o GMAT, geralmente para a área de business, né, é mais focado, MBA e afins. Uhum. No caso das engenharias, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, a prova que é cobrada é o GRE, ela é muito similar ao GMAT, assim, muda um pouco a estrutura, muda a forma de apresentar os exercícios, mas também é uma prova que você precisa se preparar. O conteúdo em si não é um conteúdo muito difícil, mas você precisa estar preparado para fazer essa prova no tempo que eles pedem. O tempo é o maior divisor ali dessa prova. O Tá. TOEFL, que vai avaliar o teu inglês como é, não, não nativo em língua inglesa. Então, o TOEFL, aqui nos Estados Unidos, se pede muito TOEFL. Se você tem o IELTS, funciona também. As universidades elas fazem a conversão de um para o outro. Então, de repente, se você está pensando em aplicar para para Inglaterra, para Austrália, para o Canadá, esses lugares pedem geralmente o IELTS, então você pode avaliar. As provas são relativamente iguais, tem bastante material no online disponível para se preparar para isso, No né? seu caso, você fez o TOEFL. Eu fiz o TOEFL para entrar no mestrado. Tá, Então, como tá, parte do application para Ciências Sem Fronteiras, eles pediam o TOEFL. tá. E aí eu fiz. O TOEFL, ele é dividido em quatro Sessões. etapas, né? Aham. Então, você tem o listening, o speaking, o writing e o reading. Então, cada um deles vai tentar avaliar a tua capacidade de performar naquele tipo de skill. E o GRE,
São 3 tipos de prova que você faz. Então, você tem o writing, você tem que escrever 2 redações. Tem o conhecimento verbal, que avalia realmente o uso de inglês em situações avançadas. O conhecimento verbal, normalmente, a menos que você queira fazer uma pós-graduação nas áreas de humanas, aí eu imagino que isso seja um pouco diferente, mas nas engenharias, o conhecimento verbal, pelo menos para mim, foi uma prova muito difícil, porque ele avalia o conhecimento verbal de um nativo em inglês. Então, ele quer saber se é como se a gente fosse fazer uma prova que avaliasse o nosso vocabulário em português, né, falando português. Ah, tá. Você disse que sentiu que avalia muito vocabulário, então, o GRE. Muito vocabulário, Tá. assim, vocabulário específico. Se você está numa situação que você precisa desse vocabulário, não é impossível. Tem bastante dica, tem bastante treinamento para isso, e você pode chegar em notas bem altas, mesmo não sendo um falante nativo. Mas o que acontece normalmente é que para os cursos de engenharia, os cursos de exatas que eu tenho mais conhecimento, e acredito que biológicas também, eles não vão avaliar essa parte da tua nota como aluno internacional. O que eles vão avaliar você tem o mínimo do TOEFL que a gente pediu? Se você tem esse mínimo que a universidade está pedindo, para eles é suficiente. E aí eles vão avaliar a terceira parte do GRE, que é a parte quantitativa, que analisa matemática básica, estatística básica e lógica, que é muito similar aos exercícios de gemática que eu já vi no seu canal. Tá, legal. E no caso do GRE, as notas dessas sessões, que são de writing, verbal e quantitative, elas são juntadas e te dão um total score ou não? Elas são entregues separadamente? São entregues separadamente. Ah, Então, tá, não legal. precisa se preocupar com isso. Entendi. É porque de repente, para algum curso que nem você falou de humanas, né, vai precisar de um verbal muito mais forte do que um quantitative, né? Então, Exatamente. Eu imagino que, sei lá, uma pós ou mesmo um undergrad em jornalismo, eu esperaria que o verbal ali tenha muito mais importância do que a parte quantitativa em si, né? tá. Mas para a maioria dos casos de exatas e biológicas e talvez saúde, eles entendem que não é justo eu avaliar um aluno não nativo num conhecimento que ele nem necessariamente vai precisar aplicar no dia a dia da pós-graduação dele. Sim, tá. E eu sei que a nota do GRE, pelo menos atualmente, eu não sei se na época que você prestou também, vai de 130 a 170, né? Você se lembra da nota que você tirou? Ou das notas? Eu lembro da quantitativa, que era o que eu precisava realmente fazer. Eu tirei 162, se eu não me engano. Tá, legal. 162? Acho que foi uma coisa do tipo, assim. E, como eu tinha feito o meu mestrado aqui, eu não precisei fazer o TOEFL novamente para fazer a application pro PhD, pro doutorado. Ah, tá. E Então, você, isso é legal também. tá, e você fez, mas você fez o GRE de novo? Precisa Ah, fazer de novo. Ele tem duração, se eu não me engano, de 5 anos. tá. E você pode fazer várias vezes também, tá? Você pode fazer, acho que até 5 ou 6 vezes por ano cada uma dessas provas. Óbvio que não recomendo, porque elas são caras, né? Elas estão $215, $220 cada uma. Então, Uhum. a dica de ouro ali tem muito simulado online, tem muito material disponível. Você pode comprar alguns, mas também tem muito material gratuito disponível. E, e eles são um bom indicativo de como você vai performar na prova real. Então, assim, se você fizer a simulação no tempo específico ali, e você está vendo que as suas notas nessa simulação elas estão mais ou menos perto do que você precisa,
Aí eu acho que está na hora de você marcar a prova real. E aí você vai lá, marca, paga e vai nos centros. Não são todas as cidades que disponibilizam esses testes. Uhum. No meu caso, que eu era de Maringá, eu não sei como está agora, mas na época que eu fiz em 2013, não tinha TOEFL em Maringá. Eu não sei se tem agora. Então eu precisei ir para uma cidade de São Paulo para fazer, porque como eu estava aplicando para o Ciências Sem Fronteiras também, eu tinha um deadline bem específico, né? E o GRE eu fui fazer em Curitiba. Tá. Então eu precisei viajar de Maringá para Curitiba para fazer o teste. Então, É, e isso tudo demanda, né, não só dinheiro, mas planejamento também. com Então, certeza. por isso que eu acho que um ano é um tempo mínimo ali para você conseguir colocar tudo isso junto, né? Tá. Um comentário e uma pergunta aqui. Ah, O comentário é, com a pandemia agora, muitas provas estão sendo feitas online, né? Até o próprio GMAT tá agora, pelo menos eles liberaram uma janela até dia 15 de junho para ser feito online. Pode ser uma tendência, né? Por um lado, tomara, tomara, é, tomara. porque imagina, você mora no interior do Maranhão, aí você tem que fazer a prova, tem que vir para São Paulo, é complicado. Sim, sim. Então é A isso maioria como... dos centros, a maioria das capitais, eu acho que já tem o TOEFL e o GRE. É, e assim, eu entendo, eu acho que tinha que ser flexibilizado. Eu estou curioso para ver como que eles vão realmente fazer isso acontecer, porque os centros de teste, quando você chega lá, eles precisam passar por uma certificação para aplicar esse teste, né? Então você chega, tem uma série de protocolos que você precisa cumprir, tipo tirar foto, tem uma câmera que está sendo transmitida para os Estados Unidos em tempo real, para realmente evitar qualquer tipo de fraude, assim, né, no Uhum. sistema. Mas eu estou curioso para ver o que eles vão fazer com, com a quarentena acontecendo e sem muita previsão. Uma curiosidade, conversando com a responsável pela admissão de alunos de pós-graduação do meu departamento, né, ela comentou que uma das consequências do coronavírus é a redução do número de alunos internacional para o próximo ano, porque muitas pessoas não estão conseguindo fazer o TOEFL, porque os Ah, centros estão fechados. Então, algo vai acontecer aí, não sabemos exatamente o que, mas talvez seja uma excelente oportunidade para aproveitar a quarentena também, estudar inglês e se preparar para os testes. sim, até a minha namorada especificamente está estudando um monte de inglês agora, aproveitando que está ficando mais em casa. Eu achei bom, porque ela falava faz tempo, vou estudar inglês, e agora está começando. Agora é a oportunidade. E deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente prefere fazer o TOEFL antes de fazer uma prova como o GRE ou o GMAT, porque afinal de contas você pratica antes a língua inglesa antes de entrar numa prova que tem além da língua inglesa também matemática, né? No seu caso, você fez primeiro o TOEFL ou não? Eu fiz o primeiro TOEFL, mas como eu descobri que eu fiquei sabendo do edital do Ciências Sem Fronteiras, né? Meio em cima da hora, assim, eu fiquei sabendo em novembro. Eu não tive muito tempo para me planejar. Eu fiz o que eu podia fazer ali. Então eu tive uma ou 2 semanas de intervalo entre o TOEFL e o GRE. Caramba, é pouco tempo. Não aconselho, não aconselho. Não aconselho. O que eu aconselho faça, assim, estuda para os dois, deixa a coisa redondinha, faz uma prova, deixa pelo menos um mês ali para você esquecer daquela prova e focar na outra, né? Sim. E isso ajuda, principalmente questão de tempo, porque são provas diferentes, né? E elas tentam avaliar se você está preparado para fazer a prova em si. Então, às vezes, É. o que é muito comum, assim, às vezes eu encontro pessoas aqui que tiveram nota de TOEFL elevadíssimas,
mas no dia a dia se comunicam muito mal. Entendi. Então, e o contrário também é verdade. Às vezes você foi relativamente mal no TOEFL, mas você consegue se comunicar muito bem no dia a dia. Então, assim, Interessante. também a gente não precisa ficar julgando muito essas notas como algo que vai te definir. Elas são notas que precisam ser alcançadas, mas é só isso, assim, né? É o ritual para você poder ser considerado, né, no application. Tá. E você, ainda falando do processo burocrático, né? Você foi para o doutorado agora com bolsa. Como que funcionou para você? Bom, eu sei que você teve o grant, né? Mas como que você aplicou para ter essa bolsa? Quais foram as etapas? Foi a parte do application ou no seu próprio application você já falou que queria bolsa? Tá, legal. A parte burocrática, então, só para fechar essa ideia, geralmente, né, isso pode variar de universidade para universidade, mas a maioria delas pede essas duas provas, o TOEFL e o GRE. Geralmente, elas pedem 3 cartas de recomendação. Essas 3 cartas de recomendação, elas podem ser de professores que você teve na graduação ou pós-graduação. Pode ter uma dessas cartas que seja do seu chefe atualmente. Então, eu estou trabalhando numa empresa X e eu vou pedir para o meu supervisor escrever uma dessas cartas. Então, assim, geralmente conversa com esses professores, essas pessoas que você vai pedir a recomendação, deixa eles avisados, né, se eles vão realmente fazer isso, porque é eles que vão submeter essa carta, né? Eles não vão te entregar essa carta para você mandar pelo sistema. Você só vai colocar o e-mail deles e eles vão receber um e-mail para responder isso. Tá. E aí começa a variar bastante entre as universidades, mas uma carta que eles realmente, geralmente pedem é o Statement of Purpose, que é a declaração de propósito, né? Se a gente fosse traduzir literalmente assim, que significa isso? Por que você quer, quem é você e por que você quer vir aqui estudar? É basicamente isso que você vai responder. Não é um documento que você vai sentar e fazer em 2 horas. É um documento que você tem muita recomendação de como fazer, né? Vale pesquisar dicas e tudo mais. Peça para alguém ler, corrigir. Isso é uma coisa que até os americanos fazem para verificar se tem algum erro, se está claro o que você está querendo dizer. Geralmente tem 2 páginas. E aí, dependendo do programa, eles vão pedir outros essays que são, enfim, varia muito de programa. Por exemplo, eu tive que escrever acho que 3 ou 4 parágrafos dizendo se eu pudesse escolher um projeto, o que eu faria e como eu faria, né? Um projeto de pesquisa, uma coisa assim. Então varia um pouco de programa para programa. Algumas universidades também fazem entrevista, e aí se você é um internacional, você pode fazer uma entrevista por vídeo mesmo, mas eu particularmente não conheço ninguém que tenha feito. Tá. Pode falar. Não, e aí eu ia perguntar, então, essa parte burocrática, isso caso você queira entrar simplesmente, né, com ou sem bolsa. E aí tem alguma diferença para você conseguir a bolsa? No seu caso, teve alguma coisa a mais? Perfeito. Esse processo todo, você geralmente vai preenchendo numa série de formulários no site da universidade. Legal. Então, em particular, no meu caso, tinha um boxezinho que dizia eu preciso de bolsa. E aí eu marquei. E a partir desse momento, eles entendem que eu preciso de bolsa para entrar. Né? Para os programas de doutorado, e aí é uma dica legal também, para os programas de doutorado, normalmente você é aceito se existe uma bolsa para você, mesmo sendo americano. Então eles não vão te aceitar se eles não têm como te pagar. Salvo os casos. Mas interessante. Mas quando você fala eles têm uma bolsa para você, é uma bolsa que vai te financiar completamente. Completamente. Patrocinar, na verdade, né? Vai pagar. Você não vai precisar devolver nada.
Não, não, você não vai precisar devolver nada. No meu caso, no Ciências Sem Fronteiras, quem me pagava essa bolsa era o governo Sim, brasileiro. é. E aí, como parte desse acordo, eu precisei voltar para o Brasil. Então, meu visto acabava quando acabava meu mestrado, e eu precisava voltar para o Brasil porque eu tinha uma dívida com o Brasil que seria paga ficando no Brasil durante o tempo que eu passei aqui. Então, Uhum. isso acontece ainda com algumas bolsas da CAPES, do CNPq, que estão diminuindo esse número de bolsas desde o Ciências Sem Fronteiras, estão diminuindo consideravelmente, Sim. né, para sair. Mesmo as bolsas do Brasil mesmo, tem várias bolsas sendo cortadas. Então, caso isso mude, geralmente quando você recebe uma bolsa do governo, essa bolsa ela vem atrelada num acordo que volte para o Brasil, e fique um tempo no Brasil, o que, na minha opinião, é muito justo. Com certeza. E aí, a questão da bolsa, né, que você tinha perguntado, então eu posso fazer de duas formas. Se eu for fazer um application para mestrado, por exemplo, mestrado profissional, que foi o que eu fiz aqui, essa Uhum. distinção entre mestrado profissional e mestrado acadêmico não existe muito aqui nos Estados Unidos, é mestrado. Tá. E para mestrado, as bolsas daqui são bem mais raras. Tem alguns programas que oferecem, por exemplo, no meu departamento, na minha universidade, eu conheço o Instituto de Robótica que tem um mestrado que é sponsored pelo Instituto de Robótica. Então, os alunos têm uma bolsa. Essa bolsa, ela paga o tuition, então paga a universidade. Então, você não vai precisar pagar as quantias altas que são de mensalidade ou de Anualidade? anuidade, É. Uhum. e elas te dão uma bolsa para você pagar suas contas. Então, Ah, geralmente, eu não conheço eu não conheço como funciona em cidades muito caras, por exemplo, Nova York, São Francisco, se a bolsa tem um ajuste para essas cidades mais caras. uhum. Mas a universidade vai te falar isso, então se você entrar no site, se você mandar e-mail para o pessoal, eles vão ser muito transparentes com isso, e geralmente isso é suficiente, a bolsa é suficiente para você pagar o seu aluguel e para você pagar a sua alimentação, transporte, enfim, você vive bem, você não vai você não vai ficar rico, mas você É, consegue sim. viver bem. Entendi. E no seu caso, né? Você recebeu essa bolsa e essa ajuda extra, você pode compartilhar de quanto que é? Geralmente as bolsas de doutorado para doutorandos aqui é em torno de US$ 2.000 por mês. Tá. Mas aí você, com esses US$ 2.000, você tem que pagar acomodação, alimentação, Pago transporte, aluguel, eu tudo. pago comida, pago tudo. E, Então, e isso dá para pagar, então, legal. na minha cidade em particular, dá tranquilo, assim. Eu consigo pagar as minhas contas. É óbvio que eu não vou morar num apartamento de luxo, É mas eu assim, tenho opções para pagar as minhas contas e viver confortavelmente com esse valor, legal. né? Você perguntou também sobre se eu preciso fazer um procedimento externo. Então, depende da universidade, eles também têm outros fellowships, né, que eles falam. Então, eu tenho outras formas de conseguir bolsa. Então, Tá. vai variar muito. E daí, nesses casos, sim, você precisa aplicar separadamente para essas bolsas que vão te pagar essas coisas todas, assim, ou te dar um adicional à sua bolsa que você já conseguiu. Tá, mas no seu caso, foi só colocar aquele checkbox, marcar o checkbox e aí você já sabia que tinha a bolsa também, né? Mas não precisou de nada a mais? É, eu não sabia que tinha bolsa, mas isso é um indicativo Ah, para eles de que esse aluno que está aplicando aqui, ele precisa de bolsa para vir. E eles têm muita consciência de que, principalmente alunos de outros países, né, não têm condições de bancar uma educação, assim, né? Tipo, vamos falar, sei lá, de 90% do Brasil,
não teria condições, eu não teria condições nunca de bancar a mensalidade, a anuidade aqui. Então, e eles têm consciência disso. Então, assim, esse checkbox funciona para eles mais como um indicativo de que, opa, se ele não marcou isso, provavelmente ele já tem uma outra instituição que vai bancar ele. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, eu não preciso fazer a conta para ver se eu vou ter dinheiro no meu departamento para bancar esse aluno. Entendi. Mas realmente não é uma coisa absurda para você conseguir. O processo de ser aceito e o processo de conseguir a bolsa, eles estão mais ou menos juntos ali no application de doutorado. Tá. De mestrado, não. De mestrado, é mais fácil você ser aprovado para o mestrado sem bolsa, né? São poucos programas que oferecem bolsa. Tá, entendi. Então, no seu caso, no doutorado, você recebeu a mensagem falando: parabéns, você foi aprovado e ganhou mais essa bolsa integral e mais uma bolsa para se manter aqui em Pittsburgh. Então, na verdade, o que aconteceu, no meu caso, não foi isso. Eu recebi um e-mail do professor que virou meu orientador depois, falando: Thiago, tivemos um problema de comunicação com o seu application e a gente não viu o seu application em tempo. E aí a sua bolsa, a gente não tem mais bolsa para te dar. A sua bolsa não vai acontecer. Mas você está aprovado, só que a gente não tem como te trazer porque a gente não tem essa bolsa. E aí foi muita ansiedade e pânico acontecendo. E aí o que aconteceu na prática foi que eu tive que esperar 6 meses para essa bolsa surgir, para sair um grant que conseguisse me pagar, e aí eu consegui vir. Então, é um processo longo que às vezes não vai acontecer tudo de uma vez. Como você falou assim, parabéns, você ganhou a vaga e tá o dinheiro para você. No meu caso, foi tipo, a gente tem essa vaga para você, só que a gente não tem como te pagar agora. A hora que a gente conseguir te pagar, a gente vai te chamar. E aconteceu isso. Caramba, então passou um momento de suspense aí. Foi. Tá. Foi, recomendo. Não recomendo. Acontece. Sim, não, mas legal que eles armazenaram, né, o seu cadastro, o seu application. Legal. E aí eu consegui, e é legal também a transparência, assim, né? Eles são bem transparentes quanto, tipo, a gente vai te aceitar ou a gente não vai te aceitar. Tipo, a gente queria te aceitar, mas não tem dinheiro agora. Vamos quando conseguir. E isso, assim, a gente sabe que a Carnegie Mellon é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Então, eu imagino que o serviço seja focado em excelência também. Mas você tem contato com pessoas de outras universidades para dizer se eles tiveram experiências similares ou você não sabe dizer? Quanto à questão de bolsa, geralmente é bastante similar, né? Às vezes o que vai mudar realmente é a forma como os staffs se comunicam, né? Eu falo que o pessoal do meu departamento são todos muito queridos, assim, eles são super atenciosos e tudo mais. Às vezes você vai, sei lá, dependendo do seu departamento ou da universidade, isso vai variar um pouco, assim, mas em termos práticos, em termos de ter o teu salário ali no final do mês ou a cada 15 dias, como eles pagam, e ser transparente sobre isso, é uma coisa relativamente comum, né? Eu tenho certeza que vai ter algumas pessoas que têm experiências horríveis, e aí talvez a dica seja: entra em contato com alunos que estejam nessa faculdade, né? As faculdades maiores provavelmente vão acabar encontrando um brasileiro que está nessa universidade, então converse com essa pessoa, porque ele vai ser a melhor alternativa para você descobrir como que isso funciona. Mas em termos gerais, eu diria que é similar às experiências que eu estou tendo aqui. Tá, e já que você tocou no assunto das dicas, você falou, entre em contato com pessoas que já estão estudando, né? E aí, eu acho que vale expandir isso para entrar em contato até encontrar alguém que conseguiu uma bolsa, entre em contato até achar alguém que conseguiu estudar na mesma linha de pesquisa que você
que você está buscando, né? Mas e aí, pegando da sua experiência, que outras dicas você poderia compartilhar e você acha que são relevantes? Tá. Geralmente, os sites das universidades, eles são, acho que, o primeiro caminho para você começar qualquer coisa, né? Então, nesse site das universidades, você vai conseguir pesquisar sobre os graduate programs. Uma das coisas que, às vezes, gera alguma confusão, né? A graduação no Brasil é chamada de undergrad aqui. Então, isso gera, é uma bobagem até, mas gera um pouco de confusão, assim, porque se a gente tentar traduzir a coisa literalmente, não bate, né? Uhum. E a pós-graduação é graduate programs here. Então, Uhum. aqui, né? Uhum. Então, geralmente, entrar nos sites das universidades, né? Uma dica que você pode, uma dica que eu falo entra no ranking das universidades e pesquisa. Eu quero ver sobre engenharia mecânica. E aí ver quais são as universidades, as melhores universidades de engenharia mecânica que estão disponíveis aí. E provavelmente você vai, os primeiros lugares lá, MIT, Stanford, essa galera aí. E aí você vai pesquisando uma por uma, assim, né? Não, não se subestime, assim, sabe? Não, porque uma universidade é muito grande, assim, às vezes assusta. Manda e-mail para as pessoas ali, conversa, porque diversidade é uma coisa muito valorizada nas universidades americanas. Eles querem pessoas com backgrounds diferentes, eles não querem somente a galera rica que teve uma vida inteira em escola particular. Não estou falando que isso seja ruim, mas assim, eles valorizam também a tua experiência como indivíduo, seja ela qual for. Então, assim, vale a pena tentar. Legal. Entra nesses sites, procura os graduate programs que você tem interesse, olha quais são as linhas de pesquisa, né? Você pode olhar também os professores e daí clicar em cada professor, realmente. Você vai encher de abas o seu computador ali Uhum. e entende o que esse professor está trabalhando, né? Se há uma coisa que te chama atenção, marca o nome dele, marca o nome dela, manda um e-mail, fala, ó, eu tô pensando em aplicar para um programa de doutorado, de mestrado, me interessei pela sua pesquisa e tudo mais. Você está pensando em receber alunos no próximo ano? Era assim que eu fazia, na verdade. Assim, eu entrava nos sites das faculdades, ou mesmo com os orientadores que eu tenho hoje, que eu já conhecia do mestrado. Falei, ó, eu estou Uhum. querendo fazer meu doutorado. Vocês estão precisando de gente para o ano que vem? E, e eles eram muito honestos, assim. Eu recebi vários professores falando assim, olha, adoraria te receber, mas eu não tenho condições para o ano que vem. Beleza, você já não vai gastar muito tempo é, se dedicando àquela vaga porque ela não existe, né? Então, Sim. não necessariamente todo ano todo mundo vai ter vaga. Então, isso ajuda a te filtrar, assim. Tá. No Uma seu dica legal caso, também. ah, Pode falar. desculpa cortar, mas no seu caso, você acabou indo para Carnegie Mellon, você já tinha experiência lá, aí, aliás, mas você chegou durante a escolha do doutorado, você chegou a pesquisar outras universidades também? Chegou a aplicar para outras? Cheguei a aplicar para outras universidades. Eu apliquei para Illinois, Universidade de Illinois, e para Stanford, se não me engano. Ah, tá. Ok. Se- E ne- uma ne- e acabou que eu não consegui justamente por isso. Eles não tinham vaga. Os professores que eu tinha interesse, eles não estavam mais pegando alunos, assim. Ah, entendi. Isso. E você ia falar uma dica extra? Então, uma dica legal é ver se tem professor brasileiro no departamento. Às Uhum. vezes tem. Às vezes tem. Isso facilita, porque, por exemplo, a gente tem universidades. é, eu não sei, Unicamp é uma universidade que todo mundo no Brasil conhece, né? A PUC,
são universidades muito conhecidas no Brasil, mas às vezes um professor que não é brasileiro, que vai estar aqui analisando o teu currículo aqui, às vezes ele nunca ouviu falar de Unicamp, às vezes ele nunca ouviu falar da USP, que são Sim. as universidades de maior renome do Brasil, né? Ou outras universidades qualquer. E, enfim, se tem um professor brasileiro ali, ele vai pelo menos saber o contexto que você está inserido mais facilmente, né? Uhum. Então, independente da faculdade, né? Eu citei esses exemplos, mas independente da faculdade, às vezes, né, o que é fazer engenharia no Brasil é diferente de fazer engenharia aqui, né? Uma outra coisa que eu sempre ouço, assim, mas minhas notas eram muito baixas, assim, então, e comparado com aqui é muito fácil você tirar A, né? Os alunos de graduação, eles tiram A, assim, notas muito altas, que se você for comparar com a realidade brasileira, isso não existe, assim. Então, não se prenda a esses detalhes também, sabe? Não se prenda a esses detalhes e vai conversando, vai aplicando, porque eles realmente avaliam a coisa toda. E com a nota, né? A gente que está acostumado com vestibular, que é Ah, com o é. Enem agora, né? Que é uma coisa tipo, passei ou não passei, né? Que só avalia aquele contexto ali da prova mesmo, né? Isso não acontece aqui. Eles vão avaliar suas cartas de recomendação. Cartas de recomendação é uma coisa super importante aqui para eles decidirem quem entra e quem não entra, né? Então Você acha que fica. tem um peso muito grande de quem escreveu essa carta? Eles vão... Quem escreveu a carta em si, a menos que você esteja numa situação super privilegiada de que quem está escrevendo essa carta é amigo dos professores que estão lendo essa carta, né? Ou é uma situação muito privilegiada assim, Sim. não é tão importante isso. Não é tão importante. É mais importante o que essa carta está falando do que quem escreveu ela. Entendi. De fato, acabaria sendo um pouquinho de sorte, né? Você, por um acaso, ter amizade com um professor seu que tem amizade com um professor alvo, vamos dizer assim, na universidade alvo. O network ali, né? É, O que é outra dica, né? Entre em contato com os professores aí do Brasil, entre em contato com todo mundo que você conhece, fala, ó, tô pensando em aplicar. Você tem contatos lá fora? De legal. repente essa pessoa tem contatos lá fora e você consegue. é, não significa que se você não tiver esse contato, você não vai entrar. Você pode criar esse contato também. Uma forma é você mandando e-mail, falar, olha, eu tô interessado. é, Enfim, você pode criar um laço, né? Mas de repente existe esse contato e você pode aproveitar ele, aproveitar esse network aí que você já tem, às vezes não sabe. Tem muitos professores no Brasil que têm colaboração internacional ou que já foram em palestras e ganharam um, um contato diferente. Então vale a pena investigar um pouco isso. Assim. Legal. Então, entrar em contato com os professores daqui e mandar e-mail, mesmo que não tenha proximidade. Legal. Se não tem nenhum professor brasileiro, tenta entrar em contato com os alunos brasileiros, ver se tem aluno brasileiro no programa. Às vezes Uhum. tem. Pelo LinkedIn é tão fácil de chegar nessas pessoas, Exatamente, alunos exatamente. Às principalmente. vezes as próprias páginas de departamento têm um link lá, pessoas e estudantes, assim, né? Tipo, e alunos. E aí tem lá a foto de todo mundo. Só pelo nome a gente já consegue identificar os Tiagos da vida, que é brasileiro, com certeza. Ah, tá. E aí, assim, tudo isso feito, avalia algumas coisas como cidade também. Pensa que né, você vai estar lá se você for para um programa de doutorado. A propósito, uma coisa bem comum é as pessoas saírem da graduação e ir direto para o doutorado aqui. E você não precisa ser um dos gênios para fazer isso. Assim, isso é muito difícil no Brasil. Eu mesmo não conheço ninguém no Brasil que tenha feito isso. Geralmente, o que eu ouço dizer sobre isso é que a pessoa tem muita publicação durante a graduação, assim, uma pessoa realmente que se destaca. Mas aqui não. Aqui o que acontece é que na prática você sai da graduação, vai para o mestrado
e aumenta 1 ano do programa. Então, se o doutorado era 4 anos, vira 5, porque você vai ter que cumprir algumas grades do mestrado no caminho. Mas Ah, é só isso. entendi. Então, isso é uma saída, é uma estratégia, porque temos muitas bolsas, assim, é muito mais fácil eu conseguir bolsa no doutorado do que no mestrado. Então, eu posso pular o mestrado e ir direto para o doutorado. Tá, entendi. Legal. Se você, mais dicas que eu tinha preparado aqui, se você tiver, independente de ter bolsa ou não, é importante você também separar uma grana para o processo, porque vai ter coisas que a tua bolsa não vai cobrir, como Uhum. tirar o visto, como viagens, às vezes as passagens de ida e volta normalmente não são cobertas por essas bolsas daqui. Sim. No caso do Ciências Sem Fronteiras, o Ciências Sem Fronteiras cobria a bolsa, as As passagens viagens. de ida e volta. E então, assim, também se prepara, as provas também são um pouco caras, então às vezes você vai ter que juntar essa grana também, então juntar essa grana enquanto estuda e se preparar para isso, assim. Legal. E tem mais alguma dica que você gostaria de compartilhar com quem está pensando em fazer mestrado ou doutorado fora? Eu acho que, assim, tem bastante material disponível para fora, assim, eu acho que a questão do network é muito importante, você tem alguém ali que está fazendo, conhecer alguém. Eu sigo a Tabata Amaral e um dos comentários que ela fez, ela estudou também fora, né? Ela fez graduação em Harvard, foi simplesmente como faz diferença você conhecer alguém que passou por isso, assim, né? Isso amplia teus horizontes. Eu acho que é a mesma ideia aqui, né? Então, se você não conhece ninguém que já fez isso, procura conhecer. Vê, Uhum. tem vários sites aí que podem te ajudar. Tem a Fundação Estudar, que tem bastante informação sobre isso. É um canal super legal. É, enfim, tem outras opções aí de bolsas e de experiência também com o pessoal que está fora fazendo esse tipo de programa, que pode clarear algumas dúvidas aí e também te deixar mais perto do teu sonho ali, sabe? É, avaliar se a pós-graduação é uma coisa que você realmente quer, né? Que vai demandar bastante esforço e tem as dificuldades que a gente não comentou aqui, mas tem várias dificuldades e você está longe da família, enfim, tudo isso que às vezes conversando com uma pessoa que já está passando por isso vai fazer a coisa ficar mais clara e menos pesada também. Legal. Você comentou das dificuldades aí, né? Uhum. Se você fosse nomear a dificuldade maior que você teve nesse período fora, seria qual? Boa pergunta. Tive tantas. É, eu acho que a dificuldade cultural, para mim, foi a maior, assim. Entender que, por exemplo, eu venho de uma universidade estadual, né? E os recursos que eu tinha durante a minha graduação eram bastante limitados, assim, né? Então, quando eu cheguei aqui e eu vi os recursos que tinham disponíveis na Carnegie, assim, é um choque, assim. E às vezes é difícil até você entender que tudo que você pode usar, né? E conversar realmente com seus orientadores, enfim. Então, essas questões culturais para mim foram o maior desafio, assim, mais até do que a língua, mais até do que qualquer outra coisa, porque você acaba, quando você mora fora, você acaba tendo dificuldades que você nem imaginava que você ia ter, por exemplo. Você tem que chegar e você tem que
sei lá, ligar a luz do seu apartamento e você não sabe qual é a operadora que gerencia isso e tudo mais. Então, assim, é uma dificuldade, eu acho que intrínseca de morar fora e acaba sendo agravada porque você está numa universidade, você tem que entregar trabalhos, você tem que entregar coisas, você tem que conversar com professores, a coisa acontece mais rápido, assim, né? Então, mas é legal também. É legal, é bem legal passar por isso, assim, e ver que você conseguiu passar por isso, assim. Tem recursos, tem pessoas para te ajudar ali, e você acaba fazendo amizades super legais, assim. Legal. Eu acho legal que, assim, o que você comentou, né, de tem que aprender a ligar a luz do apartamento, falar com o operador. Isso até é algo que você teria que passar também se você se mudasse, por exemplo, eu vou sair do Paraná e vou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, teria que passar também, mas o ponto sobre a mentalidade de abundância, vamos dizer assim, que você tem uma situação de abundância de recursos aí nos Estados Unidos e a mentalidade de escassez que a gente tem aqui, de que não tem recurso, acho que é interessante de ressaltar porque, de fato, mesmo isso vale em qualquer cenário da vida, né? Muitas vezes a gente está acostumado a pensar com escassez, eu digo por mim mesmo, né? A minha experiência. Às vezes eu penso, putz, não vai dar para fazer. E algumas poucas vezes eu paro e penso, e se eu fizer tal coisa, abre a mente e aí tenta perseguir um recurso que você não tinha antes, é coisa que a gente não tem muita, vou dizer assim, prática, né? Pelo menos nas escolas do Brasil a gente não pratica muito. E eu acho que isso é a mágica, assim, né? Todo mundo que eu tenho contato, assim, meus amigos, eu vivo falando, gente, venha pra cá, faça um mestrado, faz um doutorado aqui, faz uma pós, faz um MBA, faz qualquer coisa aqui, porque uma das coisas mais legais aqui é você estar em contato com o mundo inteiro o tempo todo. Ah, sim. Então, né, tenho amigos da Índia, da China, do Marrocos, enfim, da Europa e América Latina, e você se entende também como brasileiro, você se entende muito mais como brasileiro, estando fora do Brasil. Uhum. E mais, assim, você aprende coisas que às vezes para você era um fato de que não era possível, você descobre que tem uma pessoa ali que já fez bonito, assim, né? Sim. Então, é muito legal isso, assim, realmente é um desafio de se reconstruir o tempo todo ali, sabe? E aprender sobre novas culturas também, que é muito legal, né? Então, um exemplo, assim, né? O Brasil é majoritariamente cristão, né? Então, assim, quando você percebe que isso não é a realidade do mundo, né? Você começa a se abrir para outras realidades e como que a gente respeita outras culturas, outras pessoas, assim, né? Então, é realmente isso que você falou, assim, será que eu preciso pensar desse jeito tão limitante, assim? Será que tem alguém que fez o que eu tô querendo fazer, talvez com menos? E a resposta é sim. Que legal. Tiago, muito obrigado pelo papo. Tem alguma outra coisa que você gostaria de acrescentar ou a gente pode... Não, eu acho que é isso, sim. Eu tô disponível aí. Acho que a gente pode colocar o meu contato aí. Legal. Vou deixar o seu LinkedIn. Você tem LinkedIn? Tem. Tá. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Vai ser bem legal trazer todo mundo para cá. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Valeu, meu cara. Valeu. Um abraço. Abraço.